Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um Talks Cor-de-Rosa. Esse mês de outubro tá sendo sensacional. E hoje nós vamos celebrar mais um dia de lives maravilhosas para vocês, mulheres. E nós vamos falar de um assunto super polêmico. É um assunto que realmente machuca, dói falar, e quem passou sabe muito bem que é muito complicado, né? E nós estamos falando sobre mulher e divórcio. Nossa, é tão complicado, né? Quando a gente fala de divórcio, chega a ser um pouco pesado, né? Mas hoje o tema vem celebrar várias coisas, né? Vem celebrar várias polêmicas, né? Vários assuntos sobre a questão de como que funciona o divórcio, como que não funciona, a parte burocrática do assunto e também a parte psicológica, o que afeta o divórcio. E para falar hoje com a gente, vem uma turma super bacana, elas que são advogadas, especialistas em família, tá? Em direito de família, afetivo, inclusive. Elas é a Andressa e a Caroline, elas são advogadas e elas vêm falar conosco aqui sobre esse assunto tão polêmico. Vamos lá! Tá aguardando, conectando. Olá! Olá, tudo bem? Tudo Oi, bem? Como vocês estão, bem? meninas? Estamos nos ajeitando aqui. Cê- Tudo em ho- preparadinho no escritório. Hoje, E hoje, vai, aí? hoje vai ser duplo negócio, né? Turma de peso aqui. Andressa, Caroline, um prazer imenso conhecer vocês e obrigada por participar dessa live aqui maravilhosa. Eu agradeço a participação de vocês. A gente vai falar sobre um tema tão polêmico que está hoje em dia, né? Principalmente para vocês que são advogadas, imagina o quanto deve estar tendo esse movimento, principalmente pós-pandemia, né? A gente falando Verdade. sobre divórcio. Gente, e que palavra pesada, né? A gente não casa nunca pensando que um dia vai se separar. E a Sim. gente, um dia, a gente acaba se deparando com essa grande polêmica nas nossas vidas. Eu posso falar por mim mesma, eu sou divorciada, né? Fiquei 11 anos com uma pessoa, 6 anos casada. Foi um processo, divórcio é uma transição, é uma dor, é um luto, porque é uma quebra, então movimenta tudo. E vocês estão aqui para falar, inclusive para passar algumas dicas, principalmente mulheres, vocês que estão aí nos assistindo, gente, tudo existe solução, tá? Com certeza. Tudo existe solução. O que não pode acontecer é vocês serem infelizes, tá? O que vocês têm que pensar que a gente tem um propósito na vida e um deles é ser feliz, né? Então, assim, às vezes realmente a gente tem que aceitar que não deu certo, né? E como fazer? Meninas, antes de mais nada, eu gostaria muito que vocês se apresentassem o núcleo que vocês participam. Fala um pouquinho para nós, fala um pouquinho para o pessoal. Então, nós somos sócias, né? Nós temos um escritório que trabalha em algumas áreas, mas nós comandamos a área de direito de família e sucessões. Então, nós somos sócias há um ano, mas ambas Sim, temos mais de 10 anos de advocacia trabalhando nessa legal. área, né? E nós amamos trabalhar com direito de família e sucessões e temos uma forma bem diferenciada de trabalhar nessa área, porque justamente por atender as pessoas com esse visar mais multifatorial, né? Então, assim, Sim, por ver que o divórcio, vamos falar hoje um pouco mais do divórcio em sim, si, por entender que ele fala muito, muito de uma dor da pessoa, né? com Ele certeza. ele é um processo.
Então, o cliente chega aqui no nosso escritório, ele precisa ser ouvido. Claro que a gente sempre indica que ele passe por um acompanhamento de um profissional qualificado, porque nós não somos psicólogas, mas por muitas vezes nós fazemos sim o papel de um profissional da área da psicologia. Então, nós temos que ter uma formação um pouco voltada para essa área, nós temos que escutar muito o nosso cliente, porque muitas vezes quando ele está pedindo A, ele não quer A, ele quer B. Então, a gente precisa ter essa leitura, né? Então, assim, costumamos virar muitas vezes amiga dos nossos clientes. Sim, então, sim. são reuniões muito extensas, que duram cerca de 3, 4 horas. Às vezes o dia todo. Às vezes o dia todo. Sim. Então, são processos que a gente poderia trabalhar de duas formas. A pessoa chegar aqui, nós colhermos as informações e ingressar com o processo judicial. Para nós, seria muito mais vantajoso e muito mais rápido, né? Porque a parte técnica a gente domina muito bem. Mas nós preferimos trabalhar de que forma? Tentar compor, antes de ingressar com o processo judicial, um acordo. Porque é muito melhor para o nosso cliente. Só que isso é muito mais trabalhoso. Muitas vezes o cliente acha que é menos custoso e que é mais rápido. Mas, na verdade, isso demanda muito mais horas de trabalho. Sem dúvida. Você chegar num acordo é muito mais difícil. Às vezes, se você ajuiza um processo, se você ajuiza um processo de divórcio já desde a primeira reunião, digamos assim, a pessoa chega decidida, olha, eu quero o divórcio, estou com todos os documentos aqui, e é digamos assim, um divórcio simples, sem filhos menores, ou com filhos menores, mas com pensão alimentícia já estabelecida, a mulher também trabalha, né? Tem casos que fazem o divórcio ser mais fácil, né? Ser mais rápido. E mesmo assim, depois de uma reunião, perante um caso desse, se a gente ajuiza o processo no mesmo dia, a gente já consegue alguma liminar em uma semana para definir uma pensão, definir a guarda, definir a visita. E às vezes a gente deixa para esse caso, para tentar acordo antes de ajuizar um processo, e a gente já viu que tem vezes que demora por 6, 8 meses. Por que acontece? Vamos, né? A gente primeiro entra em contato com a outra parte. Olha, é o seguinte, somos advogadas da Maria, por exemplo, né? Ela tomou a decisão de se divorciar, nós somos advogadas dela. Gostaríamos de saber se tem como você procurar um advogado, porque possamos iniciar conversas para um acordo, né? Sim. Aí tem o tempo dessa pessoa encontrar um advogado da confiança. Aí tem o tempo desse advogado entrar em contato com a gente. Aí tem o tempo da gente apresentar, ter a primeira conversa com a nossa cliente para expor o que o advogado falou. São diversas conversas. E é um tempo que machuca, né? Não é um tempo que é neutro, né? O divórcio dá para contar. Eu acho que é raro você ver divórcio. Existem divórcios que os dois entram em consenso. Olha, não dá, chegamos, vamos lá, assinamos e fim de papo. Mas é muito raro encontrar isso ou não? É raro. E mesmo assim, por mais que chegue no consenso de que ambos não queremos, sempre vai ter uma coisinha ou outra que vai ser uma divergência. E até tem alguns termos que são muito legais, que tem um professor do Brasil que usa, ele trouxe isso dos Estados Unidos, que ele costuma chamar das fases do divórcio. Então, ele usa uma comparação com as fases do luto e ele fala, né, que o divórcio ele passa por fases. Então, a pessoa primeiro ela fica na negação, depois ela aceita, depois ela deprime. Então, assim, não é à toa que existe um processo judicial. Porque você leva um tempo para maturar aquilo. É muita informação. Por mais que ambos queiram, você sempre vai entrar numa discordância de alguma coisa. Então, por isso que para que eles possam conversar entre si e as partes possam ficar mais distantes dessa relação. Sim. Eu posso falar por mim. Eu passei por um processo. Não tem problema, meninas. Não tem problema.
Eu passei por um processo muito pesado, né? Assim, a minha separação foi meio brutal, né? Por mais que os anos a gente tenha desgastado o relacionamento durante os anos, infelizmente foi por causa de uma traição que a gente acabou se separando. E a gente, eu tomei a decisão de divórcio e aquilo foi assim, olha, acabou, vamos fazer amigavelmente. Eu tinha uma certa vantagem porque eu não tinha filhos, ou seja, eu tomei uma decisão que é uma decisão que na minha cabeça eu poderia recomeçar partindo do zero mesmo. Mas só que eu já passei por essa dificuldade, mas aí eu percebi, né, que minha maior dificuldade foi que eu fiquei imaginando as pessoas com filhos, né? Porque existem, agora eu sou casada de novo, graças a Deus, amo meu marido. Nós temos um bebezinho, nós temos um filho pequeno. Eu fico imaginando o processo com filhos, gente. É uma coisa muito pesada, porque a mulher em si, ela já se põe de lado, põe a felicidade. Às vezes o casamento tá ruim, às vezes tem casamento abusivo, entendeu? Nós estamos falando de violência doméstica. Às vezes, e por causa dos filhos, a mulher às vezes fica presa a um relacionamento que infelizmente não dá, por causa do medo de não ter a pensão, por causa dos filhos, porque tem que sustentar os filhos, por diversos motivos, né? Hoje vocês, quando vocês lidam de frente a frente com um problema, porque eu acho que vocês estão do outro lado da mesa vendo o problema de fora, porque quem tá dentro do processo, gente, fica cego, e às vezes a gente fica cego mesmo. Eu falo que eu brinco, gente, com quem eu casei. Sim. Porque a gente começou a discutir coisas que era a divisão do apartamento, era coisas de carro, coisas que eu pus dinheiro, você pôs dinheiro. Gente, a gente acaba pensando, falei assim, quem é essa pessoa que eu casei? Sim, isso é bem comum mesmo, né? As pessoas, Né? nossos clientes relatarem, nossa, mas né, uma decepção muito grande, porque quando chega para decidir algumas questões financeiras é quando a coisa pega, né? Eu sou divorciada também. E quando eu me divorciei, a minha filha era pequena. O meu processo de divórcio em si foi bem tranquilo. Mas por tudo que eu vejo aqui no escritório, eu falo que você só conhece uma pessoa de fato quando você se divorcia dela. Exatamente. Exatamente. Gente, essa é a realidade. Vocês que estão, principalmente agora com a pandemia, né? A gente, com a pandemia, a gente viu que os relacionamentos eles se intensificaram, porque a gente ficou dentro de casa, a gente ficou dentro das nossas casas e a gente teve que absorver a rotina do parceiro, a rotina da parceira, e com certeza houve alguns embates, e esses embates foram mortais para alguns casais que a gente conhece, né? Como é que a gente lida, meninas? Como é que a gente lida com o processo do divórcio? A gente fala da parte emocional que não adianta. Gente, é luto e ponto. Vocês têm que aceitar, vocês têm que administrar isso com um psicólogo, vocês têm que administrar isso com um psiquiatra. De alguma forma, vocês têm que trabalhar isso. Mas existe também todo um processo que vocês disseram, todo um processo jurídico, né? Por exemplo, como é que é o começo? A gente hoje a gente está tendo mais fácil acesso, por exemplo, para quem quer se divorciar. Hoje existe mais facilidades, porque antigamente era tudo muito papelada, muito. Hoje está mais fácil o processo do divórcio? Continua bastante papelada, né? Mas antes nós tínhamos um processo físico, né? Que aí demandaria documentos originais, demandaria cópias autenticadas, documentos legíveis. Hoje em dia nós temos o acesso da tecnologia, né? Que são até processos digitais, então há documentos que são digitalizados, muito mais fácil. O trâmite entre advogado e cliente é muito mais fácil. Que legal. Porque precisa já manda até para o WhatsApp. Às vezes olha tem, só.
o aplicativo de escanear já escaneia documento e já manda, né? Tá, que legal. Então, essa questão do processo judicial, também tem a questão de vídeos, áudio, de WhatsApp, que está sendo bastante utilizado nos processos. Eles, a juntada deles no processo digital é muito fácil. Isso em processo físico, antes tinha que juntar tinha que gravar em DVD ou em CD, ou dependia da exigência do cartório. O advogado tinha que ir até o cartório para protocolar. Então, o processo de divórcio antes era muito mais moroso. Mas a questão da burocracia, os documentos continuam os mesmos, que são sempre os documentos comprobatórios, né? Sempre é necessário uma certidão de casamento atualizada, contratos sociais da junta comercial, comprovantes de endereço, documentos pessoais, certidão de nascimento dos filhos. E se nós temos, tudo depende também da complexidade da causa. A causa que nós costumamos assim dizer que é a mais complexa e que mais exige documentos e que a parte assim às vezes chega no desespero, meu Deus, tem que juntar tudo isso no documento, não consigo. É o caso normalmente de uma esposa, né, de uma ex-cônjuge que vem a pleitear pensão para ela, pensão para os filhos e que tenha partilha de bens anteriores ao casamento e depois do casamento. Porque anterior ao casamento tem aquela questão assim, compramos um apartamento depois que nos casamos, mas a entrada eu que dei com o FGTS do meu trabalho anterior ao casamento. Sim. Aí começa, às vezes essa pessoa foi casada por 15 anos. Até ela buscar essa documentação, qual foi o valor que ela deu entrada, decorrente do FGTS, de um trabalho que ela teve 20 anos atrás. Então, essa documentação é bem difícil. Até a gente sugere, assim, né? Tá pensando em se divorciar, já tenha uma conversa, já veja quais são os documentos necessários. Porque depois vem um cliente assim, saí de casa, preciso de pensão, porque não tenho como sobreviver sem pensão. Sim. E é comum isso, né, gente? É comum, às vezes, a pessoa vira a chave da noite pro dia, né? Exatamente. Na nossa geração, até tem a ver isso bastante com a tecnologia, né? Nós somos muito imediatistas, né? É tudo para ontem. Então, e o divórcio, normalmente, a pessoa também, ela leva com a barriga, tenta fazer com que dê certo, porque ninguém quer, né? Ninguém quer ver um projeto de vida frustrado. Sem dúvida. Então, a pessoa tenta fazer dar certo. Às vezes fazem terapia de casal, que assim, é ótimo. Nós vemos muitos resultados positivos. Realmente tem casais que ficam muito bem depois de uma terapia. Né? Então, assim, o que a gente sugere é a pessoa, depois que já tomou, o que acontece? Quando ela toma a decisão, já está muito em cima. Já vem com o advogado, já precisando de uma pensão, já precisando de... Mas, assim, tem toda uma documentação para ser providenciada, né? E, às vezes, tem até essa questão de tratativas de acordo antes de ajuizar um processo. Então, a pessoa, se ela já pensa em se divorciar, se já tem um conflito grande no casamento, já tentou uma terapia, não deu certo, ela já tem que ter essa preocupação que o tempo para resolver certas coisas não é curto, né? E não é da noite para o dia. Voltando um pouquinho no que você perguntou, a Andressa comentou um pouco dos processos judiciais, né? Que hoje, se você tem filhos menores, você é obrigado a se divorciar através de um processo judicial. Mas se você não tem filhos, você pode fazer o divórcio diretamente no cartório. O que aconteceu no começo da pandemia? No começo da pandemia, os cartórios fecharam, então houve um alvoroço, como que o povo ia se divorciar, como que o pessoal ia fazer. Mas depois de mim, o CNJ baixou uma resolução, que é a resolução 100, que a gente até tem um post sobre isso no nosso Instagram, facilitando todos os atos notariais para que eles se tornassem atos virtuais. Então, hoje o divórcio pode ser feito com, por exemplo, eu, uma advogada aqui no meu escritório, porque por mais que você faça o divórcio no cartório, um advogado precisa assinar esse divórcio. Então, eu posso fazer aqui de Curitiba, você pode fazer de São Paulo, a minha cliente, né? O teu marido pode estar no Amazonas e o advogado dele no Pará. Então, cada um é de uma cidade com o seu certificado digital. Então, antes,
todos precisavam ir até o mesmo cartório e estarem presentes no mesmo ato. Então, hoje em dia, já pode estar cada um numa cidade, desde que todos tenham o seu certificado. Até hoje, se a pessoa se alguém que não tem esse certificado digital ir até o cartório providencia, através de uma plataforma chamada e-notariado, esse certificado, que tem validade, se eu não me engano, de 1 a 2 anos, para que a pessoa possa fazer esses atos notariais através desse certificado. E se eu não me engano, esse certificado é até gratuito, né? Então, nós advogados já temos o nosso certificado digital, mas para as pessoas comuns, para os cidadãos normais, esse certificado é gratuito para que ela possa fazer esses atos. Então, nisso, a pandemia acabou gerando uma comoção aí no meio jurídico para que desse um gap, um salto. Bom, né? Exatamente. E acabou, é ótimo para todo mundo, né? Então, assim, facilitou para o advogado, Sim. para as pessoas que antes se utilizavam da procuração, né? Então, se casavam por procuração, se divorciavam por procuração. Então, com agora certeza. facilitou bastante. Gente, como a gente falou, divórcio não tem jeito. Apesar da burocracia sendo mais ou menos, você tem toda a questão da papelada, você tem que preparar. Só que o que eu queria que vocês explicassem que a gente tem regimes de casamento, né? Nós temos regime de casamento, separação total de bens, separação parcial de bens, ou às vezes a gente nem coloca o regime e vai ao automático. Como que funciona a questão de separação nesse caso, né? Com os regimes? O que a mulher tem direito, ou o casal tem direito, separação total de bens, isso já é claro que é separado totalmente. Quando a gente fala parcial de bens, o que significa separação parcial de bens? Então, a separação total de bens é até engraçado, porque agora está tendo a separação daquela Andressa Suíta com... Isso. Como é o nome? Com o Gustavo Lima. Ontem até me marcaram no Instagram perguntando porque parece que ela vai levantar uma súmula, que é a 377 do STF, porque eles estão casados em separação de bens. Então, teoricamente, ela não teria direito a nada. Sim. Mas essa súmula diz que aquilo que eles construírem na constância do casamento e ela ajudou de fato a construir, ela pode pleitear. Então, assim, os regimes de bens é uma polêmica, porque as pessoas elas não se informam antes de casar, elas não consultam um advogado, e isso é um costume do brasileiro, porque nos Estados Unidos é totalmente diferente. Lá as pessoas conversam sobre o patrimônio. Então, as pessoas vão lá e elas casam no regime comum. Então, todo mundo casa no comunhão parcial de bens, que a gente não indica para ninguém, porque é o pior regime, é o que causa mais confusão. E depois, na hora de se divorciar, todo mundo, não tem um cliente que não reclama, né? Todo mundo fica apavorado, porque as pessoas não esperam que o regime que ela escolheu ou que o cartório escolheu para ela vai causar tanto impacto na hora do divórcio. Então, vamos lá. O separação total de bens, teoricamente, cada um sai com o que entrou, né? Então, o que é teu e o que é meu. No entanto, você pode levantar essa súmula do STF, só que para você aplicar ela, você vai ter que comprovar uma série de coisas dentro do processo. Não é tão simples, né? Você vai ter que comprovar que você estava trabalhando junto com aquela pessoa, que para você comprar aquele carro, você colocou o dinheiro do seu trabalho. Não é tão simples aplicar a súmula, tá? O comunhão parcial de bens, que é o regime mais complexo, que é o regime supletivo, que é aquele que, se você vai casar e você não opta por outro, é o que o cartório coloca. Escolhe. Exatamente, que é aquele regime, o que é meu antes do casamento continua sendo meu, o que é teu continua sendo teu, e o que a gente construir junto vai ser nosso.
Então, assim, eu tinha um carro antes, esse carro vai ser meu. Você tinha um carro antes, vai ser teu. Mas casamos e compramos uma casa. Vamos dividir em caso de divórcio. Não interessa se essa casa eu comprei com o fruto do meu trabalho ou com o fruto do seu trabalho. A gente vai dividir. É a regra geral. No entanto, tem várias exceções. Porque se eu comprei essa casa, vamos supor, com uma doação, uma herança que meus pais fizeram para mim, essa parte da herança já não vai ser dividida em caso de divórcio. Se eu comprei... entendeu? É isso que as pessoas não sabem. Então, o que acontece? A gente casou, vamos supor, somos um casal homoafetivo aqui. A gente casou. Então, eu fui lá e comprei uma casa linda, maravilhosa. Mas a entrada de 500 mil da casa foi meu pai que me deu o dinheiro. Ela tá achando que se a gente se divorciar, a gente vai dividir a casa meio a meio. Mas não é isso. Tudo tem que ser analisada a natureza daquela receita, né? O regime de comunhão parcial. Né? Mas e também o tempo, se foi antes do casamento, se a natureza daquele dinheiro foi anterior ao casamento ou depois. Né? Mas gera confusão de qualquer forma, né? Gera confusão. Eu sei porque eu passei por isso. Foi uma confusão para dividir um apartamento. Nossa, foi um perereco. E é isso. Era o regime que foi imposto pelo cartório. No final, não foi o melhor regime, né? A gente percebe no regime... A gente tá no casamento, gente. No casamento a gente tá oba, nossa, que legal. Vai cego, obviamente, a gente não vai esperar que a gente vai se divorciar, então a gente vai com o coração aberto. Mas a gente é bom a gente fazer sempre ter as precauções. Consultar, casar é um processo. Não custa ser acompanhado por um advogado, não custa. Custa, né? Você tem que pagar os honorários. Mas às vezes é importante você se informar para você não fazer qualquer besteira, cometer qualquer erro, se futuramente você vir a ter necessidade de romper o relacionamento. Então, por exemplo, a gente está com um caso recentemente aqui de um casal que casou em comunhão parcial de bens, só que ele pagou tudo. Ele adquiriu tudo. Ele achou que só porque ele pagou, ele não ia ter que dividir nada. Porque ele pagou, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas pressupõem coisas. Né? Elas pressupõem. Então, assim... Você quer dividir tudo, ok, você quer... Só que vá só se informar, para você não ter uma surpresa depois. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a regra geral que eu costumo dar, claro que não existe regra geral, cada caso é um caso, mas assim, no geral, case por separação de bens e quando você for comprar um bem... Coloque na escritura pública tantos por cento é do fulano e tantos por cento é do ciclano. Daí não tem discussão. Daí não vai ter discussão. É um contrato comum, de como se fosse um acordo. Um condomínio. Exato. Gente, é importante, o motivo dessa live é importante para vocês entenderem os esclarecimentos. Obviamente que nós temos o processo, que as meninas, com todo o gabarito delas, estão explicando sobre o processo do divórcio, mas também a gente pode antecipar alguns problemas, né? Vocês que estão vendo a live, vocês passarem para as pessoas que vão casar, a importância de a gente consultar um profissional para fazer selar qualquer união, né? O casamento é um contrato é um contrato. Se você for botar no papel e você for ver no final das contas, você vai assinar um contrato quebrando aquilo tudo, né? Você assina na hora do divórcio, você assina o documento e na hora de você casar, você assina o documento, na hora do divórcio você também assina um documento. Então é um contrato. Então para vocês ficarem atentos. Aí existe uma questão macro, que eu acho que é uma questão para mim que é a mais forte,
é quando envolve filhos, Sim. né? Quando o divórcio envolve filhos, eu acho que aí vai uma seara muito pesada, porque nós estamos falando psicologicamente do processo do casal, que é um embate, a gente às vezes tem esse embate e é violento, e a criança que é inocente nessa história acaba sobrando, né? É que nesse caso nós acabamos tendo um conflito de interesse, porque há três interesses envolvidos, né? Da Exatamente. mulher, do marido e dos filhos, né? E às vezes necessidades diferentes. Então, são casos assim que depende muito do contexto familiar, e como nós sabemos, existem diversos contextos. Na verdade, acho que cada família ela é única, Exato. né? Então, esses casos nós realmente enfrentamos sempre uma novidade. É sempre É, uma nova forma de conduzir o caso. Depende da tem, necessidade de uma criança, depende da forma que a mãe exerce a maternidade ou que o pai exerce a paternidade, ou da forma de comunicação. Depende muito também da forma de educação dos filhos, né? Depende da religião envolvida. Tem vários fatores que conduzam um processo desse, sabe? A mas é uma única coisa, coisa que tem em comum a gente costuma falar para os nossos clientes, independente se a gente está atendendo o pai ou a mãe, é que o nosso cliente é a criança. boa, Então, a gente, se precisar, a gente vai falar para o nosso cliente ali, para o adulto, pare. Sabe? Pare e dê uns passos para trás. Porque a sem nossa dúvida, função como advogado é defender os interesses daquela criança, sem né? dúvida. E eu Então, acho que é isso, gente. Nós somos adultos, tá? Vocês que estão assistindo, que tá pensando, tá passando por esse processo, tá pensando em divórcio, tem filho, é, não significa que você não vai divorciar, tá? Mas existe uma questão, o bom senso, tá? Vocês têm que ter a discernimento do que é o melhor para o teu filho, porque isso gera traumas que às vezes não tem volta. A criança pode ficar revoltada. Nossa, tantas histórias que a gente escuta. Então, assim, vocês têm que pensar no filho de vocês. A cólera, gente, a cólera no processo de divórcio é iminente. Porque a gente fica com raiva, a gente fica com ódio, dependendo da forma que foi o processo do divórcio, ou como foi magoado uma das partes. Cara, sobe a cólera, sobe o ódio, e às vezes isso cega a mente. O que eu acho que, inclusive, as advogadas estão aqui para falar, olhem, parem, exatamente o que elas falaram, parem, pensa no ser que não entende nada sobre o que está acontecendo. Então, a gente tem que avaliar, não dá para colocar a criança em fogo cruzado, porque eu acho que tem muitos casos que, às vezes, os pais usam como barganha, né? sim, Tipo, 90%. olha que triste, gente, isso é triste. E é possível você fazer um divórcio racional, sabe? Um divórcio onde você coloca os interesses do seu filho na frente dos seus interesses. Lógico que vai ser mais difícil, lógico que vai dar trabalho, mas é possível. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, poucas, mas já vi. Sim, sim. E eu acho que tem que ser, você tem que colocar isso, né? Você tem que fazer as coisas de uma forma cautelosa. Obviamente, não estamos falando de abraçar, sair beijando o seu Não. marido, mas sim, você sempre vai ter que ter na cabeça, você é a mãe, você é o pai, entendeu? Então o teu filho é um projeto da tua vida. Então, olha o impacto de um divórcio. Gente, divórcio é impactante para a criança, sim, né? Eu Sim, vejo, eu vejo isso pelo meu filho. Eu e meu marido, nós somos muito parceiros na educação do nosso filho, né? Então, meu filho sente a falta do pai, como ele sente a minha falta. Agora, se porventura acontece alguma coisa e a gente entra no embate, eu fico imaginando aquela criança
né? Naquela violência, né? A violência que eu digo, não violência física, mas às vezes até existe violência física, mas a violência de brigar, de se É uma violentar. violência emocional, é uma violência emocional, é um abuso. Entra na a alienação parental, a descrição dela é como um abuso psicológico. Então, é uma violência contra a criança. Sim, com certeza, gente. Então, assim, divórcio não é fácil. Divórcio é um luto, é um processo de luto, sim, tá? Por mais que você termine amigavelmente, é uma ruptura de rotina, é uma ruptura de processo todo, de expectativas. De ciclo de amizades. Isso também Ciclo de ninguém se amizade. preocupa com isso. Nossa, mas calma aí. Aqueles amigos, vai ficar esquisito conviver. De repente, tem várias pessoas, a família, que se Família, exato. mudou completamente, porque eu nem posso mais conviver com aquelas pessoas que não é que não pode, mas fica muitas. Às vezes nem é pertinente. Às vezes realmente o seu ex-marido vai continuar andando. Não dá para você continuar fazendo encontros e viagens com as famílias dos amigos do seu marido. Né? Por mais que você tenha ficado muito próximo É uma deles, quebra de ciclos, né, meninas? É uma quebra de ciclos, mas assim, mulherada, tudo existe solução, tá? A gente vai, por exemplo, divórcio vai, novas amizades, família. Ai, gente, eu vou te falar, eu sinto muita saudade da minha ex-sogra. Eu amava a minha ex-sogra mesmo. Ela realmente fazia muito parte da minha vida, assim. Mas assim, eu tenho um carinho imenso por ela até hoje, como com meu ex-sogro, meu ex-cunhado. Olha, quero que sejam muito felizes, mas assim, existe vida após divórcio. Sim. A Caroline pode dizer, né, Caroline? Existe. Olha, demora, às vezes demora o processo, às vezes demora, às vezes até você entrar numa nova rotina, você que tem filhos, entrar numa nova rotina, entrar numa nova fase, existe. E, gente, é sempre bom consultar um advogado especialista na área. As meninas, elas cuidam elas têm justamente uma área específica para isso, né, meninas? Fala um pouquinho do trabalho de vocês. Vocês têm Nós temos um escritório de advocacia em Curitiba, tá? Nós atendemos bastante empresas familiares, porque nós temos temos, né, um núcleo aqui trabalhista, tributário, empresarial. Legal. E porventura, né, nós temos muitas situações de empresários sócios se divorciando. Né? Então, a criação, nós nos juntamos fizemos divórcio também nós duas, buscando atender esse nicho que realmente existe muito aqui no escritório, né? E depois aí da pandemia começou também a ter um acréscimo de clientes, aí já começou, né, bastante gente ter conhecimento do nosso trabalho e começou a vir bastante gente que nem teria uma empresa em comum, né? Que nós temos bastante expertise quando há uma sociedade, que é bem comum, né? Uma sociedade entre cônjuges. Sim, não, com certeza. Com certeza. Inclusive, vou ter que pedir licença, porque foi marcada uma audiência de última hora. Exatamente. Tá? Mas, ó, não, essa conversa. Não, e a gente vai... vocês falaram, eu já vou também encerrar aqui com vocês. Gente, só para falar... seguem as meninas no Instagram. Vocês que não assistiram, assistem. Elas dão diquinhas super bacanas. Seguem elas têm conteúdos bacanas sobre vários assuntos ligados a essa área. E meninas, gratidão imensa por participar. E correm lá para a audiência. Não, tem 10 minutinhos. É virtual. E, gente, obrigada mesmo. E se vocês fossem para dar uma dica final para as mulheradas que estão se divorciando, que dica que vocês dão, meninas? É que nós temos opiniões diferentes. Eu ia falar, não se divorcie. Tenha muita certeza, porque o processo é doloroso. Né? Tem que buscar a felicidade,
mas você tem que tentar antes com uma terapia de casal. A minha opinião é essa. Legal. E você, Carolina? A minha opinião é bem diferente. Como eu já me divorciei, eu tenho muito, eu acredito muito no Instituto do Casamento. Até eu sou evangélica, né? Eu pratico a religião. Sim, eu não sim. sou uma pessoa que desacredita no amor, mas eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, eu acho que nós vamos viver muitos anos. Eu acho que o ser humano que tem hoje 30, 40 anos, vamos atingir aí a casa dos 100. Eu acho que é impossível você ficar a vida inteira na sociedade de hoje com uma pessoa. Então, eu acredito em longos, bons casamentos. Então, uns 2, 3, 4 casamentos aí numa vida de 100 anos. A futura Gretchen. Então, não, para mais. A Gretchen. Gente, a Gretchen, ela é maravilhosa. Então, assim, um casamento de 20 anos é um casamento bem sucedido hoje. Não tem como falar que não. Então, se você viver um casamento intenso, duradouro, e o meu atual marido concorda com isso. É um casamento super bem sucedido. Melhor do que você viver um casamento de 40 anos, desgastante, só de brigas, de preocupações. Então, a pessoa precisa viver este casamento com intensidade. Eu acredito muito que a terapia de casal, ela não ajuda você num momento de desgaste. Eu acho que a terapia de casal, ela tem que acompanhar você em todo o relacionamento. Eu acho que a pessoa tem que fazer terapia individual desde sempre. Eu acredito muito no acompanhamento terapêutico da pessoa. Eu faço terapia sempre. Meu marido começou a fazer terapia agora. Minha filha faz terapia. Eu acredito muito no processo terapêutico. Acredito muito no casamento. Mas eu não acredito mais que as pessoas da sociedade de hoje possam ter um casamento como o casamento dos meus pais. Os meus pais fizeram 34 anos de casado semana passada. Eu acredito que eles possam ter um casamento para sempre. Mas nós... Olha, e se você for perguntar... de hoje, eu não acredito. Mas se você for perguntar para tua família... mas se você perguntar para tua mãe e teu pai, passaram um pão que o Diego amassou também, né? Eu vejo porque meu casamento dos meus pais também tem mais para lá de 30 e eles passaram por altos e baixos e foram na luta. Sim. Mas e por que eu acho isso? Porque veja. Eu acho que as pessoas, por exemplo, a minha mãe, se você pegar ela é a mesma pessoa que ela era quando ela casou com meu pai. E meu pai também. E eu acho que as pessoas da nossa geração, elas mudam muito. Somos pessoas muito voláteis. Então, se pegar a Caroline de 5 anos atrás, ela não é mais a mesma pessoa. Sem dúvida. Ela não quer mais as mesmas coisas. Então, eu, há 5 anos atrás, eu não queria fazer mestrado. Hoje em dia, eu quero fazer mestrado. Então, os meus objetivos mudaram. Há 5 anos atrás, eu queria ter mais um filho. Hoje em dia, eu não posso nem pensar na possibilidade de ter mais um bebê. Então, assim, como que uma pessoa que me conheceu há 5 anos atrás e que queria também ter um filho, vai continuar com uma pessoa que hoje em dia não quer mais ter um filho? Se o objetivo daquela pessoa também era ter um filho. Então, como as pessoas mudam muito, eu acho que chega num momento que é incompatível continuar com aquela pessoa. Pela mudança de vida que o mundo contemporâneo gera na gente. Então, claro que você tem que tentar se readaptar, mas às vezes não é possível, né? Então, eu acho que por isso que hoje em dia, claro que assim, a maioria das pessoas, o que faz? Não tá dando certo? Descarta. Eu sou contra isso. Você tem que tentar, você tem que tentar, você tem que tentar. Mas eu também acho que as mudanças que a sociedade contemporânea geram nas pessoas hoje em dia fazem com que chegue num momento que as duas pessoas não conseguem mais se encontrar. Muito mais do que nos relacionamentos mais antigos. A gente fala muito de relacionamento líquido, né? Eu amo. Então. Amo. Exatamente.
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses relacionamentos líquidos, né? A gente tem que tomar... Quando a gente se envolve com uma pessoa e a gente aceita casar com essa pessoa, a gente está entrando numa comunhão. Eu concordo com você no sentido de a gente casou, tá ali, não deu certo, fez de tudo. Pode ter ido na terapia, fazer as coisas, tudo, e não deu certo, mas você tem que olhar também para você. Existe, gente, eu lembro que tinha uma amiga minha que falava assim, mas eu tenho uma filha, como que eu vou arrumar outro homem? Como que eu vou conhecer outra pessoa? Gente, conhece. Conhece. Existe felicidade, sim. Você não vai precisar ser mãe o resto da vida. Ai, agora eu vou me dedicar para a maternidade o resto da minha vida. Até porque esse pensamento tá tão errado para ela mesma, porque a filha dela vai crescer e vai embora. Exato. E mesmo que ela tenha um marido do lado, daí que eles vão se desencontrar. Porque mesmo que eles sejam pais daquela criança um dia vai embora. Exato. Exatamente. Então, por isso que assim, ó, eu acho que a terapia, eu falo isso muito para os meus clientes e para os meus amigos. A terapia é algo que eu não vejo como uma tábua de salvação para o casal. Eu acho que é algo muito para você ter para a tua vida, assim, sabe? Eu sou muito a favor. A terapia tem muito a ver com autoconhecimento. Muito. Tem um grande psiquiatra aqui do Paraná que ele é pai de uma amiga minha. E ele é um psiquiatra muito renomado aqui no Paraná. E ele tem 2 filhas já adultas. E ele fala que o maior investimento que ele fez nas filhas dele foi pagar terapia para elas desde os 12 anos de idade. Foi o maior investimento que ele fez nelas. E elas são 2 pessoas tão bem resolvidas que, sabe aquelas pessoas que é gostoso de conversar com elas, que conversam sobre todos os assuntos, 2 pessoas profundas, Sim. Porque são pessoas que estiveram sempre se analisando, sabe? Não são pessoas rasas. Então eu acho que eu falo que terapia devia dar na água encanada, devia ser um direito constitucional. Sim, eu só acho o seguinte, às vezes o relacionamento, e a gente acaba com o relacionamento, a gente coloca muito as nossas vidas num outro relacionamento. Tá? A gente coloca a nossa vida como se dependesse de tudo. Gente, a nossa vida é a nossa vida. A vida do outro é a vida do outro. Não adianta a gente achar, ter a ilusão que o casamento é uma coisa que une só. Então, você e eu, a gente fica uma coisa. Não, cada um tem que ter a sua individualidade. Cada um tem que ter as suas diferenças e aceitar. O mais importante de tudo é o respeito nisso tudo. É aceitar as diferenças e respeitar as diferenças. Porque, às vezes, a gente acaba se separando porque essas diferenças realmente estão muito afastadas do nosso próprio objetivo de vida. Mas aí a importância de se conhecer, a importância de você perceber que aquilo não é o teu caminho. Aquela pessoa não está mais te acompanhando, que nem a Carolina falou, olha, daqui 5 anos atrás eu não era uma pessoa, era totalmente diferente, era uma pessoa que queria ter filho. Hoje, a Carolina não quer ter outro filho. Então, assim, a cabeça vai mudando e o relacionamento, a grandiosidade do relacionamento é quando vocês caminham com mesmo cabeças paralelas, você com a teu parceiro com a tua cabeça, vocês caminham num sentido único, entendeu? Não tem essa de fundir, essa história de romance, que você e eu. Não, gente, não existe isso. Eu acho que essa ideia atrapalha muito as pessoas quando casam, muito. E quando se separam, porque aquilo fica pregnado. Essa ideia romântica de que somos um só. Não, gente, e isso quebra e até na separação, porque às vezes a pessoa se separa e ainda fica anos e anos pregnada, ainda na ideia da pessoa que já se separou, já tá casada, já tá em outra, gente. A gente tem que entender, para mim, assim, a dica que eu dou nesse processo todo de divórcio, todo mundo falou, eu casei, me separei e me casei depois que eu me separei, 8 meses depois.
Todo mundo falando, nossa, Mônica, como foi? Cara, porque o processo foi muito rápido. A virada de página. Se divorciou, gente, não precisa levantar o passado negro. Deixa o passado para trás. Vira a página. É um novo recomeço. Divórcio é um novo recomeço. Quando eu decidi me divorciar e decidi seguir em frente com a minha vida, olhar para mim e dizer, olha, Mônica, você é bonita, eu emagreci horrores, porque é um processo ruim, né? E quando eu decidi olhar para frente, entendeu? Eu conheci meu marido, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente tem alinhamentos muito parecidos mentais, a gente tem propostas muito parecidas de vida. E eu falo, nossa, ele encaixa perfeitamente na minha vida, da minha expectativa do que eu acho que é um relacionamento bacana, entendeu? E ele vice-versa, então conectou. Então foi ótimo, gente, foi ótimo. E eu percebi, 8 meses depois eu estava casada e estou feliz, maravilhosa. Vai fazer 4 anos que nós estamos casados. Então é isso, né? Sim, sim. É isso. A única coisa que eu vejo... Ai, meu Deus, tá tocando o telefone aqui. Deixa eu ver se alguém atende. Peraí, só um pouquinho. Vai lá, Carolina. Gente, quem faz ao vivo, entendeu? Atendendo telefone, atendendo cliente, essas são as meninas. São lindas, maravilhosas. Uma na audiência, correndo para fazer audiência. E arrumou um tempinho para nos atender. Meninas. Pronto. Eu costumo falar que existem 2 tipos de divórcio. Um que é o divórcio que eu passei, o que você passou, que é aquele divórcio que você consegue amadurecer a decisão, né? E sair daquilo mais forte e sair com tranquilidade, né? E poder planejar, que é o que eu falo para as minhas clientes, que é o divórcio que você pode planejar. Que você Sim. Não precisa tomar uma decisão de uma hora para outra, você não precisa enfiar os pés pelas mãos, que você pode até planejar uma documentação, você pode vir aqui, conversar com a advogada, conversar com a psicóloga, você não precisa sair de casa correndo, você não precisa fazer nada disso. E uma outra situação, que é quando a mulher está sofrendo algum tipo de violência. Que daí sim, você precisa, né, realmente pôr um basta e às vezes pedir uma medida protetiva. Você precisa muitas vezes abrir mão de coisas, abrir mão de pessoas, sair do lugar onde você está. Muitas vezes você não quer aquilo, muitas vezes você não quer se distanciar daquela pessoa, mas você precisa. Então, é outra situação que muitas vezes até a gente tem que intervir, né? Então, às vezes eu já cheguei a condicionar no meu contrato que eu só vou fazer aquele divórcio se a cliente concordar em pedir uma medida protetiva, porque eu vejo que ela corre risco de vida, né? Então, assim, existem N situações. Como a Andressa falou, cada caso é um caso. É um caso, Por isso que eu sou apaixonada pelo direito de família, porque você lida com pessoas, você lida com histórias, você lida com seres humanos, né? Então, eu sou apaixonada cada um tem uma história, né? Eu sou apaixonada por processo que envolve crianças, são os meus processos preferidos, porque eu vejo muitas vezes a minha filha ali naqueles processos, sabe? Sim. Então, são os processos mais dolorosos, mas são os que eu mais amo trabalhar. Então, porque cada vitória que eu tô ajudando aquela criança, sabe? Que demais. A sair daquele lugar. Que demais. Então, é muito diferente de você ajudar um adulto quando você tá ajudando uma criança. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essas mulheres, esses homens também, porque hoje muitos homens, eu vejo cada vez mais homens sofrendo com divórcios. Homens nesse lugar de sofrimento, de não conseguir sair de uma relação, sabe? De uma relação desestabilizar emocionalmente, de perder 10, 15, 20 quilos por causa de um divórcio. Então, não é só o sofrimento, não é só da mulher. Não, eu acho que é dos dois. Sim. Né?
A quebra é da rotina, né? Expectativas. E nós estamos falando de famílias, né? Nós falamos que nós temos famílias envolvidas, é tudo, né? E exemplo de história. Você usou uma palavra perfeita, é a expectativa. A pessoa não sofre pelo que ela tem, ela sofre pelo que ela ainda não teve. Exato. Então, ela não está sofrendo muitas vezes pelo filho que ela já tem. Ela sofre pela casa que ela planejou comprar, pelas férias que eles iam fazer, Exatamente. pelo filho que ainda não nasceu. O sofrimento, a maioria das vezes que eu vejo aqui no meu escritório, É o futuro, pelos planos, né, que ainda não se concretizaram. Exato. Não é pelo que eles já construíram, é pelo que eles iam construir. A maioria dos casos é assim. A gente cria expectativa. Nós vivemos de expectativas na relação, geralmente. A ansiedade do ser humano é pelo que ainda não aconteceu. Exato. Por isso a importância do autoconhecimento e o pezinho no chão. Gente, é ótimo olhar para o futuro, é ótimo planejar, é lindo, mas a realidade é aqui, o presente é o tempo de hoje. E a quebra de expectativas, quando tem o divórcio, ela existe, ela vai existir, mas você tem que voltar para a realidade. Não aconteceu, mas pode acontecer. Com outras pessoas, você com filho, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4, eu não tenho filho nenhum, não sei, não acho que eu não vou arranjar ninguém para casar. Gente, pare com isso, vocês vão conseguir. Nova história, novo capítulo. O divórcio é uma virada de página na vida. Eu falo para todo mundo que quando você tá com uma pessoa, você sempre vai se separar dela, ou pelo divórcio ou pela morte. Então, o direito de família e sucessões é imprescindível, porque ele trata ou do divórcio ou da morte. É isso então, aí. Assim, é inevitável que um dia você vai ter que se deparar, né, com alguém da nossa área. Você vai ter que se deparar. É inevitável. É verdade. Tipo, é inevitável. Vão ter que me engolir, né, Carolina? Eu falei assim, vão ter que me engolir. E eu sempre falo, quando vem algum cliente aqui conversar com a gente, a minha fala final é sempre a seguinte: se você não for contratar a gente, pelo amor de Deus, contrate um especialista em família e sucessões. Não precisa ser eu, mas um especialista. Porque a gente vê cada coisa nos processos que acaba com a vida da pessoa. Porque uma coisa é assim, é um problema num processo que está tratando de um contrato, tá? Então a pessoa perdeu uma máquina num contrato de agropecuária. Uma coisa é você perder o teu filho no processo de alienação parental. É complicado. Outra coisa é você perder a fazenda do teu pai num processo de inventário. Ai, gente, nossa, essa é uma seara que é perigosa, mas, gente, contrata. Pessoal, já tá, 20h59. Instagram derruba, viu? Derruba. Obrigada, gente, obrigada. Adorei. Linda, obrigada. E, gente, em breve, a Carolina vai estar participando de um projeto comigo. Aí é segredo. E vocês logo vão ver aí. A gente vai colocar para distribuir, né, Carolina? Não podemos contar, né? Gente, Carolina, obrigada de coração. Seguem as redes dela. Adorei. Manda um beijão. Manda um beijão pra turma aí. Ela deve estar na audiência já. Já tá. Foi na audiência. Então tá, gente. Beijinho, querida. Tchau. Tchau, pessoal. E olha, não esqueçam, não viu a live? Ela tá gravada no IGTV. E se vocês não viram aí, seguem a gente no YouTube também, que nós temos lá vídeos maravilhosos. Sigam a gente, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Um beijão, Carolina, de novo. Um beijo, querida. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.